Fiz 1000 pontos ao vivo usando só o MACD histograma simples. Esqueça tudo que você viu sobre o MACD histograma até agora. O segredo está no que a maioria ignora: o tempo certo de agir. Bem-vindo a mais um vídeo. Já vamos inserir o nosso MACD histograma. Preste muita atenção que com certeza a partir deste vídeo você verá o MACD de uma forma diferente. Vamos lá então. Para inserir o nosso indicador é botão direito, inserir indicador, e a gente vai buscar por MACD. E a gente vai vir aqui em MACD histograma. E aqui a gente vai inserir o MACD simples, sem as médias. Com ele já dá para se operar. E não se esqueça, se você quiser acompanhar toda essa saga do MACD, desde o básico até o mais avançado, deixe o seu like, se inscreva no canal, que é de graça. Vou inserir ali uma nova janela, MACD histograma inserido, eu vou dar um OK. E agora já vamos configurar o nosso gráfico. Vamos utilizar ele no mini índice. Então vou digitar o IN, vou colocar o contrato atual, porque a operação é no mercado ao vivo. E o tempo gráfico eu vou colocar de 2 minutos. Aí você deve estar pensando: nossa, utilizar o MACD de 2 minutos pode ocorrer ruídos. A gente vai corrigir esses ruídos justamente na hora de configurar o indicador. Por quê, pessoal? Quem vai mandar neste caso é o mercado. A gente vai focar totalmente na tendência, porque a gente está vendo nesse vídeo o MACD cru, somente ele. Então, para a gente evitar os ruídos, a gente vai evitar quando o mercado ele anda lateral. Então, várias pessoas explicam, como o Apple explica, vender o MACD na hora que ele vira abaixo. Então, provavelmente aqui você tomaria um stop, que o mercado corrigiu, e também comprar ele na hora que ele virar acima. Então aqui você também tomaria um stop. E o pessoal esquece dos conceitos que ele passa no livro dele, falando sobre a parte da análise gráfica. Como a gente está utilizando totalmente esse indicador cru, o que vai mandar no nosso operacional será o mercado neste caso, também. Vamos dar continuidade. Então já vamos configurar o indicador para corrigir a questão dos ruídos do tempo gráfico de 2 minutos. E obviamente vai clarear um pouco mais a visão de vocês. Eu vou dar 2 cliques. E aqui na nossa média longa, eu vou colocar ela de 50. Por quê, pessoal? O MACD vai ficar mais lento, porém eu estou captando a tendência em um prazo um pouco maior. Então eu tenho uma confirmação maior na questão do indicador, tá bem? Já a nossa média curta de 12 a gente vai manter, porque a gente ainda quer manter a sensibilidade que tem no movimento. E agora aqui no nosso sinal de 9, também manteremos assim. Se eu diminuir esses valores, eu tenho mais pontos de entrada, porém mais sinais falsos. Se eu aumento, eu tenho mais precisão na operação, porém eu posso pegar muito atrasado ainda essa operação. Então a gente está fazendo um equilíbrio. Eu vou colocar uma tabelinha para vocês que eu montei, baseado também nos estudos de geral de Apple, não só dos livros, mas também dos artigos. E você pode testar isso daí, tanto para você fazer day trade, testar em ações, fazer swing, position trade. Agora aqui em aparência, eu vou colocar ele na cor branco. Vou colocar uma espessura 2 aqui nas nossas laterais. E por que eu fiz essa explicação antes, pessoal? Porque ele é tão versátil quanto o último vídeo do canal que eu fiz sobre as bandas de Bollinger, que para mim é o meu principal indicador, eu considero o melhor do mercado. Porque também a gente consegue identificar consolidação, acumulação, tendência, continuidade da tendência, que são os nossos famosos pullbacks, tudo com o indicador. Se você quiser conferir o vídeo sobre as bandas de Bollinger, no dólar tem um vídeo pegando 14 pontos e no mini índice tem um vídeo pegando mais de 1000 pontos. Então se você quiser conferir esses vídeos também, vai estar na descrição e passando aí no card. E claro, se você quiser acompanhar o MACD e a evolução desse indicador, confirma aí se está inscrito e não se esqueça de ativar as notificações aqui do canal, porque aí você fica por dentro de tudo, né, galera? E não custa nada também. Vou dar um aplicar e vou dar um OK. Tempo gráfico de 2 minutos, MACD devidamente configurado. E agora já vamos para o nosso primeiro ponto de entrada. Lembrando, nesse vídeo vai ter o ponto de entrada e o ponto da continuidade da tendência, tudo baseado na leitura do indicador com o mercado. Então o nosso foco, o que manda aqui é buscar a tendência. Como a gente busca a tendência, pessoal? Simplesmente com price action. Então vou traçar o meu suporte, como sempre falo em todos os vídeos, que é o ponto mais importante para vocês terem noção do que está acontecendo. Então aqui é o nosso primeiro suporte do dia, ou seja, jogou o mercado totalmente para cima. E aonde corrigiu pelo menos de 25 a 50% desse movimento? Aqui. Então a partir desses pontos traçados a gente tem noção se a gente já vai comprar, vender ou não fazer nada. Preço acima da nossa resistência do dia, compra. Preço abaixo, venda. Preço no centro dessa resistência, não vamos fazer nada, porque significa ou mercado consolidado ou acumulado naquele ponto. Então aqui a gente já tem a nossa base, como eu cito isso em todos os vídeos, e obviamente eu cito sempre porque tem muito iniciante que não viu isso daqui ainda. Outro ponto, pessoal, mercado até as 10 horas. Aqui estamos às 9h28, então vamos colocar próximo às 10 horas, esperar o mercado à vista abrir. Até então, pessoal, vocês esquecem o MACD que vocês vão pegar, tomar stops, porque ele fica muito tempo voltando, indo e voltando. Deu 10h04. Ainda não temos uma tendência porque o preço está andando nesse meio que eu te falei,
Porém, entretanto, todavia, a gente já tem uma noção básica pelo Price Action que esse preço ele está pressionando aonde? Ele está pressionando um topo. Ele está formando fundos mais altos. Ou seja, ele tem uma grande probabilidade de ser um mercado comprador. Porque, obviamente, como eu digo, depois das 10 é o ponto mais importante, porque os institucionais estão posicionando, zerando posições, remontando posições. Então, o que eles estão mostrando pra gente? Que o preço está tendo força compradora e ele está pressionando aonde? O topo. Então, com essa análise gráfica clássica, com Price Action raiz, a gente já tem noção disso. Vou apagar aqui, tá, pessoal? Para ficar melhor a visão de vocês. E eu vou provar para vocês, mostrando em outro dia que isso dá muito certo. Vamos lá. Tivemos o nosso primeiro topo e aqui tivemos esse outro topinho. Então, quer dizer, aqui também tem força vendedora. Aqui também é um ponto de interesse vendedor. Então, vou deixar traçado aqui para vocês para ficar mais claro. Então, a gente já tem esses pontos traçados, mas o que a gente precisa para confirmar a tendência? Lembra que eu falei que a gente precisa necessariamente da tendência? Então, a gente vai precisar de um pivô, um rompimento de topo, tá bem? E aqui foi o nosso rompimento de topo. Vou dar um zoomzinho aqui para melhorar para vocês. Então, a partir do momento que temos o nosso pivô, aí é que vai entrar o MACD. Olha o que aconteceu. Ele saiu da parte negativa e cruzou a nossa linha zero, demonstrando força. Vou abaixar aqui um pouco para vocês para ficar melhor. E como a gente vai ter a confirmação desse movimento, se esse movimento romper a máxima? Foi exatamente o que aconteceu. Então aqui, o que a gente tem? Uma tendência de alta. E é isso que a gente precisa. A partir do momento que a gente tem uma tendência clara de alta, o que a gente vai esperar? A correção dessa tendência. E aí o que vai precisar acontecer no MACD? Demonstrar essa correção. Ele demonstrando essa correção e depois novamente ele criando força, a gente tem o nosso primeiro ponto de entrada. Então vamos lá, olha o MACD, preste atenção no MACD, força, força, começou a corrigir, corrigiu e aqui deu um sinal comprador. Então aqui temos o nosso primeiro ponto de entrada. O que aconteceu? Para os mais criteriosos, você poderia esperar o volume do MACD passar acima. Porém, pessoal, convenhamos, estamos numa tendência totalmente clara. Tivemos o nosso canal de alta demonstrando força compradora. Tivemos não só o rompimento do primeiro topo do dia, mas do segundo topo do dia. E o preço, para dar um sinal de força compradora, ele chegou a buscar a nossa resistência rompida. Se esse preço ele busca a nossa resistência, que foi rompida, que agora é o nosso novo suporte, aí a gente esperava o volume do MACD. Nesse caso, está totalmente escancarado que a probabilidade de dar continuidade a essa tendência é muito alta. Então, por isso que eu não esperei o MACD pegar e passar acima. Também faltam muito pouco. Se ele chega numa resistência, você espera ele passar. Caso contrário, você pode optar por esse estilo de operação. Então aqui foi o nosso primeiro ponto de entrada. Só que agora eu vou mostrar para vocês como isso é recorrente e a gente já parte para o mercado ao vivo. Deixa eu apagar aqui. Se eu voltar aqui, ó, nos dias anteriores, por exemplo, identifiquei a tendência. É só um suporte e resistência aqui. Basicamente o mesmo exemplo. Temos a nossa resistência do dia. Temos o nosso suporte do dia. O preço foi rompido. Chegou 10 horas, 10:06. Rompimento de pivô. E se vocês separarem, diferente daquele outro movimento, este candle aqui, o MACD histograma está aqui abaixo, ele não foi o candle de força compradora nítida. Apesar dele ter rompido a máxima, ele formou basicamente um dojizinho. Então aí evitaria entrar e logo buscou a nossa resistência. Então eu espero que um volume maior neste caso, neste exemplo, e aí eu tomo minha posição. Então aqui temos esse ponto de entrada no dia anterior. Se eu pegar outros dias, suporte do dia, resistência 1, resistência 2. Aqui, ó, após as 10 horas não rompeu nada. Primeiro pivôzinho rompendo, buscou a nossa resistência, aí eu espero o volume. Este candle foi o que deu volume comprador, ponto de entrada, tomo posição. E você vai conseguir ver diversas vezes o mesmo padrão. Se a gente traçar novamente, suporte, resistência, buscar essa resistência não de abertura, vou buscar essa corrigiu mais, pivôzinho de alta, após as 10 horas, preço deu a exaustão, baixou, aqui teve o sinal de força, toma posição. Fechado, pessoal? Então aqui é uma sequência de dias que esse movimento prevaleceu no mercado. Então agora bora para o nosso primeiro ponto de entrada no mercado ao vivo e depois o nosso outro ponto de entrada, demonstrando como você identifica a continuidade da tendência e como você consegue melhorar muito seus resultados com um indicador totalmente simples. Então aqui temos a nossa primeira entrada com dois contratos, obviamente baseado na tendência MACD e força
do movimento. E agora vamos colocar a nossa primeira parcial e vamos colocar o nosso stop. Neste caso, pessoal, quando se trata de tendência, a gente sempre irá utilizar stop técnico. Quando se trata de topos e fundos, a gente utiliza stop financeiro. Porque eu decidi utilizar justamente este ponto como alvo. Pessoal, simples. Aqui a gente tem um passado para se basear, já que a gente está pegando a continuidade de uma tendência. Então, neste ponto aqui, pessoal, teve uma força totalmente vendedora, onde tacou o mercado para baixo. Se o preço chegar aqui, ele pode muito bem corrigir e formar o famoso topo duplo. E também, se o preço chegar próximo, não buscar necessariamente esse ponto e me dar um sinal de reversão, eu já trabalho meu stop no 0 a 0. Então, a minha primeira saída, que é a minha parcial com um contrato, é baseado no ponto aonde o mercado foi contra a minha posição. E a questão do meu stop técnico. Como eu disse, stop técnico é sempre quando o mercado está na tendência. O que utilizamos para fazer essa operação? MACD, tendência e força desse movimento. Então, quando eu utilizo stop técnico, eu utilizo desses fatores para trabalhar meu stop. Então, aqui para mim foi um ponto relevante no MACD, não esperei ele passar mais o volume, não seria necessário. E o ponto de força também foi um ponto relevante. Ou seja, se são esses pontos onde demonstrou força no movimento, meu stop vem abaixo dele. Então esse é o stop técnico. A gente pega os pontos que foram significantes para fazermos uma entrada e a gente coloca o nosso stop abaixo dele. A questão do stop financeiro, rapidamente explicando. Se eu for fazer uma entrada aqui do padrão gráfico em um topo, como eu sei que tem rompimentos de topo falso, o que eu coloco? Eu coloco meu stop aqui no canal, é padrão 200 pontos, tá bem? Então aí eu coloco o stop financeiro. Então stop técnico a gente utiliza desses pontos, stop financeiro a gente coloca o valor que a gente pode perder no dia. Então vamos dar continuidade. Pegou a nossa parcial e olha aqui, pessoal, aonde foi que veio o nosso ponto de cobertura. Então aqui a gente já não perde mais, o mercado terá que descer tudo isso daqui para a gente sair no 0 a 0, porque a gente já tem um resultado fechado que foi os R$29. Aí das duas uma, ou você vai ganhar muito ou você não vai perder nada. É aí que te dá tranquilidade para você operar. E neste caso é muito mais relevante, porque aqui está formando um pivô. Olha aqui o nosso MACD, o nosso volume passou. Então ele já rompeu o corpo do nosso topo, está rompendo a máxima do nosso topo com o volume totalmente a nosso favor. Então, se eu fosse levar em consideração que várias pessoas falam no vídeo de esperar o volume para eu fazer uma compra e não utilizar da questão da análise gráfica que tinha no começo, o meu ponto de entrada seria somente neste caso. Ao fechar esse candle, eu faria um ponto de entrada. Como eu disse, a gente espera a questão do volume. Isso daí, pessoal, a gente vai utilizar em questões de suporte e resistência. Esperamos passar o volume para fazermos uma entrada. Em questão da tendência, como neste caso, não foi necessário esperar esse volume. Então a gente antecipou e muito a tendência. A gente está mais de 300 pontos antecipados na frente do pessoal, tá bem? Vamos lá dar continuidade. Agora eu vou esperar esse candle fechar para testar as minhas zonas de interesse. Quais são as zonas de interesse? Foi aonde jogou o mercado para baixo com força e ela foi rompida. Neste caso, foi exatamente nesse ponto. E ela serve para quê, pessoal? Para orientar como eu vou ficar nesse trade. Muito antes do mercado me mostrar o que ele quer fazer, eu já estou preparado para o que ele pode fazer. Então aqui, se o preço andar acima dessa zona de interesse, eu tenho um sinal verde. Se o preço andar neste centro aqui, onde está meu break-even, meu 0 a 0, eu tenho um ponto de atenção. E se o mercado andar aqui abaixo desse ponto de força que ocorreu aqui, é totalmente um sinal vermelho, não compensa ficar na operação, que esse mercado pode muito bem corrigir. Então eu traçando essa zona de interesse, eu já tenho meu limite, meu ponto de atenção e meu ponto de tranquilidade. Porque, pessoal, toda resistência rompida, ela vira suporte. E se esse suporte for rompido, ele vai voltar e virar resistência. Então aqui a gente gera uma tranquilidade traçando essas zonas de interesse. E simplesmente você traça a partir do ponto que tacou esse mercado para baixo, tá bem? E claro que agora também vou proteger meu capital, pessoal, por ter esse pivô de alta e por ter esse volume, eu já vou tocar meu stop próximo ao break-even, tá? Próximo ao nosso 0 a 0. Então vamos lá. Passou abaixo, então é a hora de eu movimentar meu stop, obviamente abaixo dessa zona de interesse, porque o preço chegou aqui, buscou e já está corrigindo. Aqui tem força compradora, então eu trabalho meu stop abaixo dela, tá bem? Vou dar uma ajustada no gráfico para ficar melhor para vocês. E aqui, pessoal, novamente temos outro ponto de entrada seguindo os mesmos padrões. A gente tem uma resistência rompida, tem um pivô, só que neste caso, a gente não esperou a formação mais baixa, um ponto de força para fazer uma entrada. A gente esperou o MACD chegar no ponto zero e dar um volume. Então, quem não pegou essa entrada, pode colocar sim uma ordem acima quando fechar esse pivô, porque a gente tem totalmente o padrão a nosso favor. E agora, pessoal, obviamente eu vou buscar milhar. Aqui neste caso estava faltando 200 pontos para buscar milhar. Quase com toda certeza esse preço ia buscar milhar. Para quem não sabe, a milhar é suporte e resistência natural e eu sempre falo delas no canal.
E obviamente, se esse ponto aqui foi aonde jogou o mercado para baixo e depois jogou o mercado com toda a força para cima, ele também é um ponto de interesse, tá, pessoal? Aí a gente fica naquele mesmo esquema. Aqui acima deste ponto, eu estou tranquilo. No meio deste ponto, eu tenho que ter atenção. E se ele passar abaixo aqui, apesar da gente já estar protegido, aqui é onde eu falo, não, rompeu essa mínima, tô fora da operação, tá? Eu traçando esses pontos, eu tenho essa noção de mercado. Muito antes de acontecer alguma coisa, eu já estou preparado. E obviamente a gente faz isso no olho agora, mas eu traço para ficar mais visível para vocês, né? Então por isso não se esqueça de deixar seu like, hein? Não é todo mundo que faz o mercado ao vivo e mostra desse jeito passo a passo e traça ponto por ponto aí, só pra mostrar pra vocês, hein? Nem curso pago, amigo, nem curso pago. Vamos lá? E eu também não vou te vender curso aqui, pode ficar tranquilo. Olha aqui o MACD, o volume que ganhou, pessoal. Então aqui pegamos a nossa primeira parcial. E aqui, pessoal, mostra totalmente a relevância, porque você deve saber segurar a operação. Nem sempre você deve ficar como o pessoal mostra nos vídeos, porque com gráfico formado todo mundo é trader. Mas porque você deve, às vezes, confiar um pouco no seu taco, digamos assim. Quem utilizar o MACD à risca como ponto de saída, a partir do momento que o MACD ficou abaixo, como neste caso, meu stop seria aqui. Então eu deixaria de ganhar tudo isso por questão de somente utilizar o indicador. Então a gente tem uma vantagem aqui de traçar esses pontos de decisão como eu tracei, e tem uma vantagem de não se apegar 100% ao indicador. E é por isso que os vídeos do canal costumam pegar mais de 1000 pontos, mais de 10 pontos no dólar, porque a gente trabalha totalmente nessas zonas de preço. Só que agora que começa a ficar bom. Por quê? A gente vai ter um ponto de acumulação, que é quando o MACD ele vai andar basicamente assim. Agora você vai saber como evitar tomar stops nesse caso e como pegar o verdadeiro ponto de acumulação do MACD. Então vamos lá para o nosso segundo exemplo. Olha a qualidade da nossa saída. Todos os vídeos do nosso canal, a gente trabalha muito bem a questão da saída. Então a gente mostra aqui que sabe muito bem o que está fazendo. E aí está a prova. E agora aqui, pessoal, como eu vou saber meu ponto de entrada quando o mercado MACD anda lateral? Não sei, tô perdido. Então vamos lá. Aqui é que mora o pulo do gato. A nossa tendência terciária, que foi que tacou o mercado para cima, era uma tendência de alta. Então o que eu tenho que esperar para fazer essa entrada? Eu devo esperar uma região de interesse, como a gente esperou lá atrás, e esperar essa questão de acumulação acima dessa zona de interesse, porque aqui neste caso o preço estava acumulando abaixo dessa zona de interesse. Então mesmo que o MACD passe para cima com um volume como neste caso, se eu entrasse aqui nessa máxima, provavelmente eu tomaria um stop, porque a concentração do preço ainda está abaixo dessa zona, ou seja, que pode ter um famoso rompimento falso. Tanto é que ele pegou e corrigiu, ele só não rompeu a máxima. Então o que eu preciso? Eu preciso do preço trabalhando acima deste ponto. A partir do momento que ele começa a trabalhar acima, eu espero que um volume no MACD. Então por isso que muita gente toma stop quando o mercado anda lateral, só que ela não percebe que o preço está trabalhando abaixo de uma região lá atrás, onde o preço teve muita força. Quando ela começa a trabalhar acima deste ponto, a probabilidade neste caso de você fazer uma compra é absurdamente grande. Então, obviamente eu vi o volume aqui e eu posicionei uma ordem acima dele. Então aí eu bati 2 contratos acima deste ponto. E agora eu vou traçar o que? A nossa outra zona de interesse. O que acontece nesse caso, pessoal? Tivemos esse pontinho de concentração. Então você pode ver, quando ele passou desse ponto, ele ganhou força. Aqui ele jogou o mercado para cima. E quando ele foi rompido, ele ganhou força. Então aqui a gente tem este ponto totalmente de concentração entre vendedores e compradores. Então eu tracei aonde jogou esse mercado para cima, que é a nossa referência, tá? Então, vamos lá. Neste ponto eu tive um problema da gravação. Burro, incompetente. Não, mas pessoal, aí eu ajustei minha saída com 52, tava quase 1 para 1. Lembrando que eu estou posicionado com 2 contratos, tá? Aqui uma saída já dava quase 100% da minha mão. Então se pega, meu amigo, é um abraço. Quando a gente tem uma questão de tendência, a gente pode abusar um pouco mais do nosso capital. Quando a gente tem um ponto de acumulação como nesse caso, a gente deve preservar o nosso capital. Ainda mais a gente já tendo um capital. Olha o MACD mostrando força. E agora ele chegou nesse ponto relevante. Como eu já tenho um capital fechado, eu movimento meu stop já para o break-even ou acima. Faltando 1 minuto para fechar, o que eu faço? Movimento meu stop abaixo da mínima do candle. E aqui é que tá a questão de você fazer trailing stop quando você já tem um capital para ficar cegado. Ou eu ganho R$22 ou eu ganho muito, porque se pegar essa parcial aqui, pessoal, vou buscar novamente a questão da minha milhar, tá bem? Então, muito antes de acontecer, a gente já tem noção do que vai fazer. E olha aqui como está o MACD, tá? E aí pegou a nossa saída. E agora vamos lá para o nosso relatório de performance. Cancelar as ordens aqui e vou para o nosso relatório de performance.
Aqui no resumo, a nossa operação maior, mais vencedora, foi de R$174. Aqui em operações, pessoal, foi 2 operações. Uma durou 37 minutos, a outra 14. Temos aqui os nossos pontos de saída. Foi totalmente a favor da tendência, tá? No nosso completo, a gente chegou a bater aqui R$244. Ou seja, mais de 1.200 pontos também. Nosso único ponto de estresse, vamos dizer assim, foi obviamente na abertura de mercado aqui, que eu acho que bateu 12. E depois a gente não ficou mais negativo. O único dinheiro que tava lá era o dinheiro do mercado. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal que ajuda muito. Bons estudos, obrigado por tudo e fiquem com Deus, que é a base de tudo.